Seja bem-vindo ao Conexões de Integridade. Meu nome é Fernando Henrique Zanoni, eu sou sócio da CódigoConduta.com e nesse episódio eu vou conversar sobre o perfil do profissional de compliance com a doutora Ana Amélia Abreu. A doutora Ana Amélia é executiva jurídica e de compliance, com foco no desenvolvimento de pessoas e gestão de riscos, é cofundadora do Women in Law Mentoring, associação que busca potencializar as competências das mulheres no meio jurídico, profissional pós-graduado em Direito, especializado em Direito Empresarial e Direito Internacional, mestre em Direito Internacional e MBA em Liderança, Inovação e Gestão. E desde janeiro de 2020 está como Regional Compliance Officer da ThyssenKrupp Elevadores. E aí, Ana, tudo nos conformes? Tudo ótimo, Fernanda. Obrigada aí. Vi que tu fez toda uma lição de casa sobre as coisas que eu já fiz. Te agradeço muito, né, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Legal. Ainda que eu tenha feito uma breve apresentação, seria interessante fazer um breve resumo aí dessa sua trajetória e da sua experiência profissional até aqui, Ana. Perfeito. Bem, primeiro eu quero dizer que eu sou uma cearense que mora aqui no Rio Grande do Sul há 16 anos, né? Vim, na verdade, com o intuito de fazer uma especialização aqui e acabei ficando, né? Depois fiz meu mestrado, comecei a trabalhar na ThyssenKrupp Elevadores, casei, tenho meus filhos, um gauchinho, uma gauchinha, e estou aqui, então, até hoje, né? Iniciei essa carreira na ThyssenKrupp Elevadores há 15 anos atrás. Comecei como assistente jurídica, depois passei para advogada, depois coordenadora jurídica, gerente jurídica. Agreguei, além da área jurídica, também a área de licitações, de gestão de terceiros, além, né, da área jurídica e compliance, que eu não fazia diretamente, né, de uns tempos para cá. Fiz lá no começo, quando a gente implantou, mas depois tinha uma pessoa específica para compliance, e então a gente fazia, também dava esse suporte na área de compliance, mas não especificamente, né, não diretamente, e aí esse ano passei sim aceitei esse desafio e passei a atuar focada na área de compliance, como responsável de compliance para a América do Sul, né. Sou fundadora, como você falou, e com muito orgulho, junto com outras advogadas queridas e amigas do WLM, né, Women in Law Mentoring, que é parceira, a Código Conduta é nossa parceira. Assumi a área de compliance em janeiro de 2020, em função dessa separação que nós tivemos dentro da Elevadores, porque a ThyssenKrupp tinha uma pessoa responsável por compliance para toda a ThyssenKrupp na América Latina, e com a venda do segmento de elevadores, então precisava de uma pessoa especificamente para elevadores, e foi aí que eu entrei desde janeiro, e estou muito, muito satisfeita, muito feliz com essa mudança aí de áreas. Assim como você, eu também fui executivo jurídico de multinacionais, né? E nessa atuação, como você bem colocou, né? Às vezes a gente já trabalha com compliance ou de forma direta ou às vezes indireta, né? Isso já acontecia desde muito antes desse próprio boom que aconteceu, principalmente após a Operação Lava Jato e a entrada em vigor da lei anticorrupção, né? Eu digo isso porque o advogado corporativo ele precisa ter um perfil de executivo jurídico, no sentido de apoiar o negócio, mas também de gestor de riscos legais, né? Logo, o jurídico sempre acabava participando da implementação ou revisão de políticas corporativas, acho que isso também deve ter acontecido aí no seu caso, né? Ou adotando as suas próprias políticas do departamento jurídico para mitigar as ameaças e antecipar os cenários, né? No seu caso, você atuou como coordenadora, que você mencionou, e posteriormente como gerente jurídico da empresa, e há pouco assumiu essa área de compliance, né? O que me faz crer que o conhecimento do negócio facilitou também essa sua transição, né? Em que etapa o sistema de gestão de compliance da ThyssenKrupp se encontra, e quais os maiores desafios vivenciados até agora por você nesses 6 meses aí de função? Sem dúvidas, Fernando. Os advogados corporativos, eles trabalham muito em prol do compliance, mesmo que às vezes eles nem saibam disso, né? Ou pelo menos não sabiam antes, né, de ter todo esse boom, e de ter o nome, enfim, de ser uma área mais falada como é hoje. O nosso programa, ele iniciou em 2007.
né? Então, foi muito antes desse boom mesmo, como tu falou, e até de todos esses escândalos mais que aconteceram mais no Brasil. E quando ele começou, em 2007, a gente atuava muito como tu falou, revisando políticas, adaptando políticas, dando treinamentos, mas uma coisa que vinha muito de fora, né, que realmente vinha muito pronta de lá para cá, mas também participamos da fase do mapeamento de risco, só que na época era tudo muito focado em questões anticoncorrenciais e questões anticorrupção. E desde lá nós passamos por todas aquelas etapas clássicas, né, e recomendadas para a estruturação de um programa de compliance. Mapeamento de risco, criação da estrutura do compliance, de suporte do compliance, elaboração de políticas, treinamentos e monitoramento. E eu gosto de dizer que a gente, assim, está na fase de manutenção, né? Porque isso é um ciclo constante. Ele não é uma coisa estanque, né? O compliance ele nunca é estanque. Você não chega e diz assim, pronto, o compliance está feito, o programa de compliance está feito, agora eu vou descansar. Não, né? Se você sempre tem que voltar em alguns pontos, você sempre tem que voltar em algumas fases, porque o mercado muda, a situação muda, então às vezes você tem que retomar uma fase de mapeamento de risco, né? Então isso é uma coisa muito, ela é muito mutável, né? De acordo com o mercado que você está, de acordo com o negócio onde você está inserido. E eu diria que os maiores desafios, eles são dois e que eles se complementam, tá? Primeiro, que é tornar o compliance uma coisa atrativa e não distante, né? Eu tenho, meu maior medo, assim, minha maior luta diária é não fazer as pessoas se afastarem do compliance, porque o nome compliance, ele já é um nome que afasta as pessoas, né? Já é aquela coisa de quem para quem está ali no dia a dia, no chão de fábrica ou no campo, é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem nem pronunciar o nome direito. Então, é uma dificuldade, é um desafio tornar compliance uma coisa atrativa, tornar compliance próximo das pessoas, trazer compliance para a realidade delas, para elas não acharem que é uma coisa que está muito longe do que elas fazem, que está lá nos tomadores de decisão, que está lá para quem está na diretoria, para quem está lá na Alemanha, né? Então, é importante tornar a compliance uma coisa mais concreta. E o segundo, que tem muito a ver, e por isso que eu digo que eles complementam, é manter uma comunicação efetiva de compliance. Para saber comunicar isso, porque eu posso ter tudo aqui na minha cabeça, tudo muito bonito, mas eu preciso comunicar, isso precisa chegar nas pessoas, né? O compliance, ele não trabalha para o compliance, eu não posso fazer um trabalho que ele só sirva para mim ou que ele só sirva para um público restrito, eu preciso tornar isso preciso espalhar, né? Preciso espalhar essa comunicação. E aí, né, Fernando, no meio desses meus 6 meses, nós tivemos uma pandemia, né? Então, assim, com menos de 3 meses na função, tivemos uma pandemia e aí os desafios eles aumentaram, né? Porque aí a gente começou a concorrer com uma comunicação que era muito necessária e que ainda é muito necessária sobre saúde, né? Sobre a saúde das pessoas, sobre a própria questão do home office, sobre segurança, enfim, então essa comunicação no primeiro momento ela ficou ainda mais complicada pelo momento que a gente estava vivendo, e também eu posso acrescentar que no meio dessa questão de pandemia, a questão dos treinamentos remotos, né? Hoje eu até posso dizer que passado aí 3 meses dessa situação, eu já nem considero mais um desafio, né? Eu acho que já estamos bem adaptados às reuniões remotas, aos treinamentos remotos, mas no começo realmente foi. Mas ainda bem que hoje a gente tem bastante ferramentas que nos propiciam dar um bom treinamento com interação com as pessoas, com bastante qualidade. Perfeito, realmente deve ter sido um baque, né? Você assume a área e se encontra um cenário como esse que ninguém esperava, né? Exato, imagina eu com viagem marcada, vou fazer treinamento em tal país, vou fazer isso, fazer aquilo, e aí, pô, para tudo, repensa tudo, refaz os planos, refaz a comunicação, refaz os treinamentos. Então, realmente foi uma situação assim, mas é isso, né? Eu acho que todo mundo, a gente sabendo aproveitar, a gente consegue crescer nessa situação também.
Ah, com certeza, é necessário fazer essa adaptação, né? Hoje, né, além dos advogados, né, nós temos visto profissionais de outras áreas assumindo o papel de compliance officer também. No seu ponto de vista, quais as vantagens e desvantagens de um profissional de compliance com formação jurídica? E aproveitando já o seu papel de fundadora e mentora do WLM, que conselho que você daria para uma advogada ou para um advogado com interesse em atuar na área? Ó, vantagens, Fernando, que eu diria, assim, para quem tem formação em direito, assim, acho que nós já somos acostumados com as leis, né, então isso já nos dá, ou deveria nos dar, um bom senso jurídico geral, já mais desenvolvido, que isso ajuda muito, você ter um bom senso, você não precisa conhecer todas as leis, né, enfim, não tem como, na verdade, conhecer todas as leis, mas você precisa conhecer as leis que se aplicam para o seu negócio, para o ramo que você está, né, e que tem a relação com compliance, né. Então eu diria que isso é uma grande vantagem. Qual é a desvantagem que eu vejo? É a forma como nós advogados nos comunicamos, né, então, eu acho que a primeira coisa que uma pessoa que começa a trabalhar com compliance, ela precisa mudar na cabeça dela, né, virar essa chave. É a linguagem simples, a linguagem direta, sem juridiquês. Então eu acho que essa seria a principal desvantagem. Um outro ponto é que, assim, a gente vira uma chave, né, quando a gente passa de advogado para responsável por compliance ou compliance officer, enfim, né. É, porque, existem determinados momentos que uma conduta específica, por exemplo, da empresa, ela é possível, ou seja, ela é uma conduta legal, tá. Mas às vezes ela não é uma conduta ética, ela é uma conduta que ela pode prejudicar a reputação da empresa. Então, se eu olhar só como advogado, advogada, e eu olhar: "Ah, não, mas é legal, eu posso fazer isso, a lei me permite", e eu não tiver esse olhar para a reputação da empresa, eu não tiver esse olhar para a necessidade de perguntar: "Mas isso é ético? Isso pode me dar problemas reputacionais?", então aí, isso aí pode vir a se tornar, um problema. Então sempre precisa ter esse olhar. E eu sou realmente uma grande entusiasta da área, né, Fernando, eu adoro a área, eu acho que é uma oportunidade de você trabalhar em uma carreira que tem um propósito muito bacana, né, que é apoiar as organizações no processo de se tornarem mais éticas, né. E além disso, é uma carreira que você tem uma grande possibilidade de ser global, né, de ter uma carreira global. Porque um compliance officer, ele pode ser em qualquer lugar do mundo, né, basta você ter qualificação para isso, né, você estudar, você ter experiência, você ter idiomas, né, falar idiomas é uma coisa super importante para quem quer trabalhar nessa área, falar outros idiomas, o que é diferente da advocacia, que você acaba só podendo exercer naquele país onde você tem sua licença. Então, eu acho isso realmente um grande diferencial na carreira de compliance. Legal. E um dos pontos aí que me chamou a atenção é essa questão que você comentou, né, do advogado mudar um pouco a chave, o que fica um pouco mais difícil nas organizações nas quais o cara veste os dois chapéus, né? E acontece muito, é muito comum, né, que o jurídico também assuma ao mesmo momento também a função de compliance, né? E sabe que antes de eu ter esse papel exclusivo de compliance, eu não achava que teria esse conflito, eu não achava que teria que necessária essa mudança. E aí eu conversando um dia com o meu antecessor, né, que ele foi me passar as coisas e tudo, e ele me falou isso, né, ele falou: "Ana, só cuida isso, né, tu tem que virar essa chave na tua cabeça, tu não é mais a gerente jurídica, tu é responsável por compliance, e vão existir situações em que tu vai precisar se posicionar como responsável por compliance". E eu fiquei com aquilo guardado na minha cabeça e com 2 meses, ali em fevereiro, aconteceu exatamente a situação que ele previu, ou seja, uma situação em que o gerente jurídico atual, né, ele tinha uma opinião e realmente a opinião dele estava correta sob o ponto de vista jurídico, mas aí a minha opinião como compliance foi de que a gente poderia ter um outro tipo de problema e, enfim, coloquei na época, então acho que foi um conselho que foi muito útil para mim, né, e realmente me fez ver as coisas de uma outra forma, e por isso que eu, sempre que tenho oportunidade, eu falo também para outras pessoas. Legal. Pessoalmente, eu acho que
essa estrutura do jurídico separado do compliance é a ideal, claro, não são todas as empresas que conseguem estruturar, né, até por questões de governança isso, mas eu vejo que é o ideal, porque realmente podem acontecer situações que aparecem esse tipo de conflito, né? Ana, na sua opinião, quais são as 5 principais características que um profissional de compliance deve reunir para ser bem sucedido na implementação ou na revisão de um sistema de gestão de compliance? Olha, eu acho que, bem, é óbvio, assim, mas tem que falar, né, ser uma pessoa ética. Então, eu não estou dizendo que precisa ser o bastião da moral e dos bons costumes, não é isso, tá. Mas é que não dá para ser ético só das 8 às 18, ou seja, não dá para você pregar a ética, pregar a conduta correta só no horário profissional, e quando sair da empresa é uma pessoa que vai estacionar numa vaga de idoso, ou uma pessoa que vai querer, enfim, sonegar imposto. Então, assim, você tem que viver isso, você tem que ser uma coisa que você tem que estar disposto a viver, né. Se você não está, realmente é muito difícil conseguir manter. Então você tem que praticar, o que fala, que é o famoso walk the talk, né, que se fala muito na área de compliance. Então esse é o primeiro ponto, que por mais óbvio que seja, tem que ser dito. Segundo é possuir uma comunicação assertiva, tem que saber passar a mensagem, falar de forma clara, tem que saber, cuidar o público para quem você está falando, saber se comunicar com diversos públicos, porque você vai precisar se comunicar. Desde o pessoal do chão de fábrica, do campo, até diretorias, conselhos, enfim, né, então é preciso ter essa comunicação assertiva. Outro ponto é ser uma pessoa influenciadora, né, você tem que saber influenciar as pessoas a seguirem o que você diz, né. Elas devem acreditar que o que você está fazendo, ou que você está dizendo, é o melhor para elas, e não é apenas o melhor para você, não é apenas o melhor para sua área, é o melhor para elas, realmente. Então isso acho que é um ponto importante, né. Não é nem antes eu diria: "Ah, ser liderança", mas não é nem só uma questão de ser liderança, é ser influenciadora mesmo, é ter esse poder de influenciar. A empatia, né, você precisa saber se colocar no lugar das pessoas, para você construir, um bom programa de compliance, ou para dar bons treinamentos, escrever uma política que faça sentido para o seu público-alvo, você tem que conseguir se colocar no lugar desse público-alvo, se colocar no lugar dessas pessoas. E aí, por último, assim, para ficar nas 5, e é uma expressão que está muito na moda agora, mas eu fiquei refletindo e eu acho que faz muito sentido, que é ser antifrágil, né. E por que que eu acho que se aplica muito para o compliance? Porque, hã, no durante a sua carreira, vão existir momentos de caos, né, vão existir situações com investigações muito complicadas, denúncias complicadas, vão existir pessoas que não querem que aquilo ali dê certo por uma série de motivos, e nós precisamos passar por esses momentos, né, aprender com eles e tornar o nosso programa de compliance e nos tornar ainda melhores, né. Então por isso que eu digo que o tanto o programa de compliance como o profissional de compliance devem ser antifrágeis, porque eles têm que saber se aproveitar daqueles momentos de caos, aqueles momentos, extremamente complicados, aqueles momentos de crise, para pensar: "Bem, aqui eu tinha uma brecha no meu programa", ou "Aqui eu tinha um gap nas minhas habilidades e eu vou suprir, eu vou fechar esse gap e vou evoluir como profissional e como programa". Então acho que essas são as 5 características que eu deixaria. Excelente. Uma também das características aí que faz parte também do que você comentou, né, é a importância de construir networking por meio da confiança, né, isso é fundamental para um compliance officer. Nós sabemos que, em razão do caráter multidisciplinar do compliance, é necessário atuar de maneira coordenada com outras áreas do negócio também, tais como, por exemplo, recursos humanos, comunicação, marketing, né, o próprio jurídico, como foi mencionado anteriormente, setor de auditoria, controladoria, e tecnologia da informação, né, para dar alguns exemplos. Como lidar com eventuais zonas cinzentas, né, o que se chama lá as gray areas, que podem surgir nessas inter-relações entre compliance e determinadas áreas, né?
Boa pergunta, Fernando. É super importante ter alguns limites, né, entre uma área e outra, né, com temas bem definidos. Então, isso é uma coisa que vai variar de empresa para empresa, não tem o certo e errado, mas é importante que as empresas tenham esses limites, né, que consigam definir esses temas, mas não dá para prever tudo, né? E é difícil conseguir prever todas as situações. E às vezes vai ter mesmo uma zona cinzenta e que acho que o melhor para não gerar conflitos com ninguém e até para não gerar aquela coisa de, sabe aquela história de que cachorro que tem 2 donos pode morrer de fome, né, porque um achou que o outro deu comida e o outro também achou que o outro deu, então ninguém dá. Então para evitar que isso aconteça, acho que primeiro é legal ter uma pessoa, uma área ou um comitê, né, que encabeça os temas e que vai agregando as áreas necessárias, ou seja, que vai chamando, por exemplo, se você tem um comitê de ética, né, e aí aquele comitê encabeça, e aí ele vai chamando, precisa de recursos humanos, eu preciso aqui do marketing, eu preciso aqui do jurídico, eu preciso aqui do compliance. Isso é uma sugestão, né? Também eu acho que saber conhecer as pessoas, acho que vale muito, e talvez nesse período de pandemia isso seja um dificultador, porque antes você podia sair da sua sala e ir lá na sala da outra pessoa e perguntar: "Ô fulana, fulano, isso aqui é contigo, tu pode me ajudar?", tal. E agora isso tem um dificultador, mas claro que não é um obstáculo tão grande, porque você está ali com o seu celular, ou está ali com os recursos de comunicação da empresa, e pode simplesmente perguntar, mas a pessoa tem que estar atenta a isso, né, para não passar por cima de uma outra área, enfim, ou daqui a pouco para ter duas áreas tratando do mesmo assunto. Então é super importante ter muito essa comunicação, saber conversar, saber quem é quem dentro da empresa, saber para quem que você pode perguntar. E esses dias mesmo agora aconteceu exatamente isso comigo, estava com uma situação e aí um colega do jurídico perguntou: não precisa envolver a auditoria interna nisso aqui? Eu falei: tem razão, bem lembrado, precisamos envolver a auditoria interna. Então, acho que trocar, óbvio que sempre respeitando a confidencialidade, né, o sigilo que os temas merecem, mas é importante você ter aquelas pessoas com quem você pode contar. É difícil conseguir resolver, a maioria dos problemas você não vai conseguir resolver sozinho. Legal, eu estou gostando das tuas respostas, porque você está trazendo aí casos que realmente estão acontecendo, isso Sim. enriquece bastante para ilustrar aí o dia a dia, né, do profissional, e como a gente está falando do perfil do profissional, isso é bem, bem interessante, né? Ana, um dos melhores livros de compliance que eu li nos últimos anos, né, e que eu sempre recomendo a todos os profissionais da área, ele se chama Como Ser um Compliance Officer Altamente Eficiente, numa tradução livre, né? Esse livro foi escrito por uma autora norte-americana que se chama Christy Grant Hart, e nessa obra ela afirma que para conseguir o buy-in da alta direção é necessário identificar o perfil das pessoas e trabalhar com um dos 4 fatores primários de motivação. E ela coloca esses 4 fatores como, primeiro, o medo de sofrer consequências na seara privada, o medo pelo negócio como segundo fator, o terceiro como a crença no compliance como uma causa nobre, e o quarto é a crença no compliance como um diferencial competitivo, que também é algo que a gente tem visto nos últimos anos. Faz sentido para você essa classificação, essa abordagem de conquista de buy-in? E se sim, você acredita que o medo das consequências ainda é o principal fator que faz com que as organizações busquem implementar ou aprimorar os seus sistemas de gestão de compliance? E a minha pergunta aí, ainda nesse particular, será que isso não dificultaria o entendimento do compliance sob o aspecto de integridade e não só de conformidade? Fernando, faz muito sentido isso, realmente faz muito sentido isso que ela fala, e com base na tua indicação, eu já comprei o livro, já estou lendo, estou adorando e recomendo. Estou gostando muito, aprendendo muito com ela, e então já te agradeço aí pela recomendação. Eu acho que o medo das consequências é um pilar importante dentro do compliance, que precisa ser bem trabalhado, com uma política de consequências que realmente funcione, né, e que seja demonstrada ao grupo. Claro que cuidando as questões trabalhistas, as questões de confidencialidade, né. Então eu acho que ainda pelo menos aqui na América Latina, ainda é o principal motivo para a existência dos programas de compliance, tá. Mas eu também gosto muito de trabalhar com outro aspecto do comportamento humano, que é
a necessidade de sentir-se parte de um grupo, né. Ou seja, as pessoas elas vão observar o que o grupo aceita e o que o grupo não aceita. E de uma forma geral, elas vão se adequar, elas vão imitar, né. Então eu acho muito interessante você trabalhar com conteúdos que mostrem que aquele grupo não aceita determinadas condutas, porque aí a gente começa a trabalhar a crença no compliance como valor, como uma causa. Então eu acho que eu realmente concordo com esses 4 fatores de motivação que ela fala. Às vezes é difícil você identificar, qual é o motivador de cada pessoa, chave, né, na organização, por isso é interessante mesclar, ter a os 4, abordar sempre os 4. Eu não gosto muito quando as pessoas forçam muito um compliance polícia, né, que às vezes chamam compliance, que está só falando das consequências, então, hoje mesmo eu tive que fui mandar um e-mail, um comunicado sobre 2 justa-causas que a gente teve que dar recentemente em função de questões de compliance, e aí fiquei conversando com o meu colega do jurídico, eu falei: "Ah, eu não queria fazer um e-mail só dizendo que a gente teve que aplicar justa causa, eu não quero passar essa imagem só disso, assim, claro que eu sei que tem toda uma comunicação que está acontecendo também paralelo, de outras coisas, focando mais no compliance como valor, mas eu não queria mandar um e-mail só para falar isso. Ele fala: "Ana, tenta trazer então também uma coisa positiva". E aí na hora que ele falou isso eu falei: "Ah, já sei, gostei da tua ideia. Vou abordar que nesses 2 casos, só foram descobertos com rapidez por um olhar atento das lideranças locais. Então vou abordar isso como uma coisa positiva para não trazer só o lado negativo". E assim eu fiz hoje, foi agora há pouco até que eu tive que mandar esse e-mail, e aí espero então que tenha surtido o efeito que eu gostaria, né, que de não trazer só o lado negativo, mas também trazer o lado positivo. Legal, eu gostei aí da sua resposta, né. Esses dias eu fui falar sobre compliance com uma turma e fiz um paralelo com uma abordagem que eu vi de um psicólogo francês, que ele falava como você educa os seus filhos, né. E ele fala que, primeiro a criança ela tem um aspecto meio anárquico, ela vai fazendo tudo porque não sabe quais são as consequências, né. Aí depois ela começa a ver que, pô, realmente existem consequências e fica com medo de sofrer as consequências. Aí no terceiro momento ela começa a se comportar de determinada forma, porque outros também se comportam de determinada forma, que foi o que você colocou ali. E eu acho muito interessante essa abordagem. E aí, por fim, né, que eu acho que ainda a gente precisa percorrer um bom caminho, principalmente aqui na América Latina, né? O último passo seria você se comportar, fazer o certo porque é certo e ponto. Né? Não porque você está com medo de alguma consequência ou porque ou porque o outro está fazendo aquilo, né? Mas porque você já tem interiorizado que você deve agir de forma correta, né? E eu acho que a função do Perfeito, compliance é essa, né? Fazer com que a gente atinja essa maturidade, né? perfeito, é isso aí, exatamente. E nessa mesma obra, Ana, essa autora, né, a Christie, ela afirma que é importante que o compliance officer seja visto pelos demais como uma pessoa comum, né, encorajando os profissionais e até mesmo ela encoraja os profissionais a participar de happy hours, por exemplo, com colegas, se for necessário, para ele ser visto mesmo como essa pessoa real, né, claro, obviamente sem violar qualquer preceito ético básico, e isso vai de encontro ali o que você falou do compliance officer mais durão, né? Segundo ela, né, isso faz com que as pessoas se sintam mais à vontade para eventualmente até reportar desvios de conduta para esse profissional. E eu concordo com ela, na minha opinião, um bom compliance officer é aquele que constrói um ambiente no qual as pessoas até preferem conversar diretamente com ele do que utilizar os canais de denúncia. Né, sendo claro, né, o profissional precisa ser assertivo e firme quando necessário, mas ao mesmo tempo ser também essa pessoa de fácil convivência. Né? Na sua opinião, isso realmente é possível? E como endurecer-se sem perder a ternura? Né? Excelente, Fernando. Sabe que agora nessa fase de pandemia, e eu acho tão importante essa questão de ser próxima das pessoas, né, e de ser vista como alguém que está ali realmente para apoiar, para ajudar, não está ali para ficar procurando problema, enfim, e achando culpados, né, que eu foquei muito, assim, em ligar para as pessoas, ligar para as gerências, sabe, ligar para os gerentes, perguntar para eles, enfim, para elas, né, o que
que estava acontecendo, como é que estava até vivendo essa questão do Covid em determinadas nas suas regiões, se via que podia estar tendo ali alguma questão de compliance que a gente pudesse trabalhar. Então, realmente tento ficar próxima. Claro que tenho 15 anos de empresa, isso também facilita, né? A gente tenho muita proximidade com as pessoas ali, que também a maior parte delas está há muitos anos, mas eu acho que isso é uma dica super importante. Tem uma frase de um profissional de compliance que eu gosto muito, admiro muito, que é o Alexandre Serpa, e ele fala o seguinte, ele diz o seguinte: eu acredito que ser um bom compliance officer é sobre ajudar outras pessoas a encontrar as ferramentas, recursos e conselhos corretos para que elas tomem as melhores decisões e façam a coisa certa e, consequentemente, sejam bem-sucedidos em seus papéis. Então, eu acho que o nosso papel é realmente de tem mostrar para as pessoas que nós estamos ali para ajudar, né? Para que elas sejam melhores nos seus papéis, para que elas tomem melhores decisões. E o compliance officer acho que tem que ser visto como uma pessoa justa, né? Não, mas não como uma pessoa intolerante que vai te julgar, que vai te criticar, né? E porque as pessoas elas realmente têm dúvidas reais e sinceras sobre muitas coisas, né? Porque nem tudo no compliance vai ser sobre pagar propina ou fazer cartel. Né, tem muita coisa que está na zona cinzenta, né, e que as pessoas realmente têm dúvidas. E eu costumo dizer que o meu papel diário é cuidar da reputação da empresa, mas também da reputação de cada uma das pessoas que representam a empresa. E com isso eu acho que vou me colocando mais próxima dessas pessoas, né? Não como uma pessoa que está ali distante, como uma representante da matriz lá da Alemanha, mas sim como uma pessoa que está ali para cuidar realmente deles e que com isso cuida também da empresa. Excelente, Ana. Ana, a gente falou aqui sobre o perfil do profissional de compliance, né? Quem te conhece, quem te conheceu como executiva jurídica, já sabe que você vai ter muito sucesso, que você tem esse perfil que vai dar certo na área de compliance. Então, eu te desejo muito boa sorte aí no seu desafio novo. E eu deixo aí uma palavra final aí para você, agradecendo aí a sua participação. Para nós foi uma honra tê-la como convidada aí do nosso projeto. Fernanda, a honra é minha, te agradeço muito assim, a gentileza das tuas palavras. Quero me colocar à disposição. Eu acho, uma das coisas que eu mais gosto no compliance é que assim, a gente precisa estar sempre se atualizando, a gente precisa estar sempre integrada dentro da comunidade de compliance, né, como eu gosto de dizer, sabendo o que está acontecendo, se informando, pegando casos e com isso se aperfeiçoando e ajudando outras pessoas, né? Isso é muito forte em mim, essa questão de compartilhar, de ajudar, né? Tanto por isso que com muito orgulho aí criei o WLM junto com outras colegas que também têm esse mesmo espírito, né? Do compartilhamento. E então me coloco à disposição para quem precisar. Se precisar, estou aí nas redes sociais, LinkedIn, Ana Amélia Abreu, lá posto bastante coisa sobre compliance e também tiro dúvidas das pessoas que estão começando ou querem alguma opinião sobre alguma coisa. Então, esse é o meu recado. Legal, muito obrigado aí pela sua participação, Ana.